Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Igreja do Pênfigo. E é um prazer muito grande a gente trazer a discussão da Palavra de Deus e aprender um pouco mais de como nos relacionarmos com a família, com a sociedade, com a igreja. Nós temos aqui dois ilustres participantes. O pastor Corsino, é um prazer tê-lo com a gente. Prazer estar aqui também. Uma saudação a todos os ouvintes também. E o professor Moisés, é muito prazer ter o senhor com a gente, professor. Todo nosso. Oba! Muito bem. A lição dessa semana, ela fala sobre a convivência com os outros. Há um ditado popular que imaginam que a Bíblia está ultrapassada, mas não é bem assim. Agora nós vamos abri-la e nós queremos convidar o professor Espírito Santo para nos instruir aqui. Pastor, o senhor pode orar para nós, por favor? Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que a Tua bênção e presença seja conosco, nos instrui, nos dê sabedoria para que esse estudo possa chegar a muitas pessoas, a muitos lares, e que eles também possam compreender e tomar decisões, Senhor, de viver mais perto do Senhor. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Como eu estava falando no princípio, há um ditado popular dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado. Mas não tem muito tempo, foi feito um estudo, programado um computador, a IA, para descobrir se existia na Bíblia alguma contradição. Não houve contradição, não achou. E pelo contrário, eles viram que a Bíblia é um livro atual e que, embora tenha sido escrita por diversos autores, 40 autores em épocas muito distantes uma da outra, há uma conexão profunda entre elas. E uma coisa interessante que a gente vê, nessa lição dessa semana, nós vamos falar sobre o relacionamento familiar, o relacionamento com a igreja e o relacionamento com a sociedade. E o título da nossa lição dessa semana, a lição número 12, é Convivendo com os Outros. Nessa convivência, a gente precisa ter alguns cuidados a ser tomados. O verso áureo, olha só o que o verso áureo nos fala dessa semana, que está em Colossenses 4, verso 6. Que a palavra dita por vocês sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Olha só, temperada com sal. E tratando-se dos relacionamentos, eu acredito que é tremendamente difícil a gente conversar com uma pessoa que é como um porco-espinho. E é tremendamente difícil também conversar com uma pessoa que é amarga. E por esse problema, às vezes a convivência fica muito difícil e ela torna uma eterna renúncia. Daí entra o Espírito de Deus para mudar e moldar as pessoas. Na introdução da lição diz o seguinte: em Colossenses capítulo 3, versos 18 a 25 e o capítulo 4, de 1 a 6, apresenta uma série de orientações para os relacionamentos sociais na família e no trabalho. Paulo resumiu como a esposa e maridos, filhos e pais, servos e senhores, ou seja, empregados e patrões, deveriam se comportar à luz da mensagem do Evangelho. Interessante que a convivência com os outros não é muito fácil. Às vezes, dentro do lar, também essa convivência não é muito fácil. Mas quando nós olhamos para dentro do lar, uma família cristã,
A palavra deve ser temperada com sal. Você deve ser amável quando fala com o seu irmão, com o seu filho. O que vai acontecer com o lar? O lar vai ser uma bênção de Deus aqui na terra. Por isso está acontecendo muitas coisas aí fora. Porque eles estão deixando de amar uns aos outros. E nós devemos amar. Dentro de um relacionamento, existem algumas regras que são inegociáveis. Como, por exemplo, respeito, individualidade, cortesia e altruísmo. Se essas qualidades não estiver dentro de um relacionamento, ele vai ser bastante complicado. O que o senhor acha, pastor? Sim, a base de todo relacionamento é primeiro um relacionamento com Deus e, como Gálatas 5 diz também, né, o Espírito Santo ele derrama esse amor. O amor não vem de aprendizagem teórica, o amor não vem de conhecimentos, da filosofia, de quantas faculdades uma pessoa tem. O amor vem de uma dependência do Espírito. O fruto do Espírito é esse amor, né? Então, o amor de Cristo, ele é essa base da igreja e a base de todo o relacionamento. Se não estamos em Cristo, nós vamos amar de palavras, né? Aí a Bíblia nos diz, não amei-vos de palavras, né? Essa é a base, né? Além disso, o que o senhor disse aí, no relato dessa semana, Paulo falou o seguinte, que ele oferece outros valores que se aplicam a diferentes relações sociais, tanto dentro quanto fora de casa. Nós vamos falar sobre relacionamento de marido e esposa, que é a lição de domingo. Ela fala sobre um texto que é bastante utilizado por alguns homens machistas para dizer que a mulher tem que ser submissas a ele, ou submissas aos homens, mas esquece de falar o complemento do verso que diz como convém no Senhor. Nesse relacionamento, como convém no Senhor, eu penso da seguinte forma: quando a obediência ela fere a relação com Deus, então acredito que há um direito da mulher de colocar a sua posição, porque primeiro o nosso relacionamento com Deus não pode ser violado de forma alguma. Esse é uma coisa que é inegociável na vida de um cristão. E aqui na pergunta número 1, que diz o seguinte, de Colossenses 3, versos 18 e 19, falando sobre o equilíbrio. Que equilíbrio você percebe? Quais conselhos adicionais Paulo dá em Efésios 5, versos 22 a 25 e o verso 33. O parâmetro que a gente vê aqui é o Senhor Jesus. Ele é o parâmetro. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. De que forma Cristo amou a igreja, pastor? Ele se entregou, né? Ele se doou completamente, não viveu para si. É interessante, irmão Enéas, que a lição ela traz aqui que um ponto interessante que eu quero destacar, a lealdade da esposa é primeiramente ao Senhor e depois ao marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo marido e nem ele pode servir de consciência para ela. Então, olha que interessante que a lição traz. Essa submissão é da mesma forma que Cristo amou a igreja. Não tira a sua individualidade, não tira a sua personalidade. Mas, ao mesmo tempo, não dá a ela um empoderamento que o mundo está dizendo de ter poder absoluto e de que agora o marido... Hoje vivemos uma sociedade que quase que os papéis se invertem, né? Os maridos são submissos à esposa. E muitos até brincam, né? Deixa eu pedir a minha esposa, né? Não também pode ser essa inversão ao ponto do homem também se desconfigurar, né?
um ao lado do outro, como na criação, né? A mulher foi tirada da costela para estar ao lado, como Ellen White diz, nem da cabeça para dominar, nem dos pés para ser pisado, né? Eu quero pedir desculpa aos espectadores, porque a gente deveria ter convidado uma esposa para fazer uma pergunta para ela. Porque imagina só, um marido que é cortês, é amável, um marido que se entrega, se preciso for, morre pela esposa, ele se doa de todas as formas, mata um leão por dia, trata ela com carinho. Acho que quando ele pedir alguma coisa para ela, vai ser difícil ela dizer não. O que o senhor acha, Moisés, tem um pouquinho mais de experiência que a gente? Eu ia falar justamente o que o pastor falou. E falou com sabedoria. Porque quando Deus falou assim, eu vou fazer uma mulher para você, Adão. Onde ele buscou? Na costela de Adão. O pastor já fez muitos casamentos. E dá muitos conselhos à igreja. Quando Deus falou assim, porque ele quis dizer assim, sujeitai-vos uns aos outros. Peraí. O homem sujeitar a mulher também, é isso? Sujeitai-vos. É isso, pastor? No sentido de parceria, né? De compartilhar, né? Parceria. Não no sentido de ser menor, né? Ótimo, porque é bom esclarecer isso. Desculpe, continua, irmão Moisés. Tudo bem? É muito bem, muito bom isso aí. Por quê? Porque Deus é o autor e consumador da nossa fé. Sim. Ele conhece toda a nossa vida, todo o nosso caminho. E a orientação dele é essa: sujeitar uns aos outros. Porque existem muitas mortes por aí, porque não estão sujeitando mais a esposa. Você quer ver uma outra coisa interessante? A pessoa falou de sujeitar, né? Por exemplo, um homem inteligente, quando ele vai tomar uma decisão da compra de alguma coisa que é cara, que vai afetar a família, se ele é esperto, ele é inteligente, ele vai pegar conselho com a mulher. O que você acha? Se nós comprarmos isso, vai nos afetar dessa forma, nós vamos ter que apertar o cinto desse jeito. É nesse sentido que é sujeitar. Pedir e aceitar sugestões e conselhos. É verdade, porque às vezes nós homens achamos que devemos passar em cima de tudo. E não é em cima de tudo. No casamento, nós aprendemos, Adão e Eva também aprenderam, que não deveriam andar só. Verdade. Muito bem, nós vamos seguindo agora na lição de segunda-feira, pais e filhos. Na segunda, vem falando assim: pais e filhos. As crianças desempenham um papel essencial dentro da família. E elas precisam saber que são amadas, valorizadas. Como membro da família e cidadãs do reino celestial, o culto familiar é fundamental. Simples, mas deve ser regular, de manhã e à noite. Eu achei interessante uma coisa que você falou aí. As crianças devem ser o que mesmo? Valorizadas. É valorizada. Porque quando há muito tempo atrás, a gente não pode falar do tempo atrás. Mas eu lembro quando o meu pai estava conversando, só numa olhada a gente já sabia o que estava querendo. A gente já saía de perto. E hoje como é que acontece? Na criação. O filho manda no pai e na mãe hoje. Há dois extremos na educação, né, que a gente precisa evitar. Um extremo do autoritarismo, onde a criança ela não tem voz, não tem participação, onde a criança não é valorizada, né?
E o outro extremo da liberdade, onde a criança é tudo e ela manda em tudo, né? A lição ela está dizendo que a criança tem que ser valorizada, e essa valorização ela tem que ser levada em conta, principalmente nos momentos como o culto familiar, que aqui está dizendo. A opinião dela é muito importante, a participação dela no culto, as escolhas dela dos hinos, ela precisa ser valorizada e saber que é importante o que ela escolhe, é importante o que ela diz, é importante ter a opinião dela, e mesmo que essa opinião não seja sobre questões de conhecimento, mas opinião a respeito de posicionamento, né? Para ela se posicionar, o que gosta, o que acha melhor, e isso é muito importante, né? Eu me lembro que em casa a gente gostava de fazer o culto familiar mais cedo, porque os meus filhos faziam muitas perguntas, e aí o culto familiar se emendava, então a gente já fazia na cama, que ali assim, terminava o culto, aí surgiam as perguntas, uma atrás da outra, pergunta e mais perguntas, né? Tudo daquele tema que foi estudado ali. Então, isso gera neles assim dúvida, curiosidade. O culto deve ser para isso, levar eles a despertar curiosidade para querer saber mais, de tal forma que quando termina o culto, eles querem fazer mais perguntas, aquilo fica inculcado. É o que a Bíblia diz, a palavra tem que ser inculcada na mente, né? Só que isso deve ser colocado de tal maneira que tem que ser prazeroso. O culto não pode ser um enfado, né? O momento do culto, de novo o culto, né? Então, assim, só que é prazeroso se ele escolher a música, se ele saber que ele vai participar, se ele saber que ele tem opinião, se ele saber que ele pode falar, se ele saber que eles podem encenar. No culto que a gente faz em casa, sempre um dos dias da semana eles faziam a encenação do tema, né? E ali eles encenavam com uma criatividade extraordinária. Então, o culto passa a ser um momento auge para eles, né? Algo agradável. E é isso que a gente tem. A educação ela é um equilíbrio, né? Não é. Eu ensinei, pelo menos os meus filhos, assim, a ter opinião em tudo, né? E eles são de bastante opinião, né? Por isso que às vezes eu até fico, né? Quando alguém questiona eles têm a opinião deles, né? E acho que isso é importante. É porque já no passado, Deus falou assim para Israel, aos pais: ensinem as crianças no caminho que deve andar, mesmo andando, deitado, mas não pare de ensinar. Porque eu lembro, quando meus filhos eram pequenos, a minha esposa, eles decoraram os 10 mandamentos, decoraram todos os livros da Bíblia, sabiam mesmo. Eu pergunto, será que hoje se faz isso? Quer ver uma outra coisa interessante? Os meus meninos, muitas vezes aqui na frente, eles falavam os 13 versos áureos do trimestre. Interessante, né? Aqui a lição diz o seguinte, uma outra coisa, o papel do pai, o que o pastor estava falando, muito interessante. O papel do pai, portanto, na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. É crucial que os pais assumam esse papel com seriedade. Permita só dar uma contribuição a mais. A lição até traz um estudo, irmão Moisés, que quando os pais frequentam a igreja com os filhos, a possibilidade desses filhos sair da igreja, elas são muito menor. Agora, o diferencial nessa pesquisa é que quando o pai, se a figura do pai está presente, a possibilidade ainda é menor ainda. Por quê? Por que a figura do pai? Porque há uma carência nos filhos da figura paterna, né? E o pai em si, ele é aquele que tem que chamar para o culto, né? Ele é aquele que é o sacerdote do lar, né? Então é essa responsabilidade que tem que ser restaurada no altar da família, né? Na verdade, isso aí é uma das coisas que Deus colocou no coração das crianças para que elas sejam tocadas por isso. Bom, Moisés, eu quero também ouvir do senhor sobre, na lição de terça-feira, relações de trabalho. Como é isso, irmão Moisés?
Porque aqui está falando dos escravos. Mesmo os escravos, que nós temos uma ideia diferente da escravidão. Mas não era assim que Deus ensinou ao povo dele. Irmão Moisés, então nesse caso, biblicamente, a orientação de escravo no tempo da Bíblia é diferente da orientação de escravos de 1000 anos para cá? Isso, porque eles tinham que trabalhar 6 anos para o seu senhor. E no 7º ano, eles eram livres. Não era escravo contínuo. Eles não vinham de fora vendido para ser distribuído aqui como material, como peça. Eles trabalhavam naquele tempo, mas eles tinham liberdade. E a obediência ao seu Senhor, isso era muito importante. Porque Jesus está fazendo um mundo livre para nós. Livre de tudo isso. Jesus está preparando para nós um lugar celestial, gostoso para morar. É interessante ressaltar que nós, como igreja, repudiamos sempre a escravidão. E a Bíblia não está autorizando aqui a escravidão. Ela está só mostrando que aqui para o povo eles tinham que pagar as suas dívidas, né? E como uma forma de pagar essas dívidas, eles trabalhavam por um certo período de tempo, mas esse período de tempo teria que ser no máximo 6 anos, né? Mas esse servo, ele ficava apanhando? E também não tinha esse... É porque a gente faz um anacronismo, né? A gente traz, ou o contrário, né? A gente leva o que acontece no nosso tempo como se fosse a mesma coisa. Era como se fosse um contrato de trabalho, né? A pessoa tinha que ter um contrato de trabalho por um tempo. E não era essa... É claro que a gente tem alguns pontos diferentes, como foi no Egito, né? Ali a escravidão mais severa. Mas quando fala de uma escravidão, de uma servidão, a palavra aqui é servo, né? Era uma pessoa que servia por um tempo, né? Então Deus nunca autorizou essa escravidão como era no Egito. Tanto é que ele queria libertar o seu povo porque ele não autorizava, né? E quando Deus falava de uma servidão que ele autorizava, era pagar por tempo de trabalho através de um contrato aquelas pessoas que estavam em dívida, né? Certo. Pastor, aqui tem um texto bíblico que não poderia passar em branco. Posso ler? Pode ler. O texto bíblico está em Levítico, capítulo 25, do versos 39 até o verso 43. Diz o seguinte: também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são seus servos que tirei da terra do Egito, e não serão vendidos como escravos. Não te assenhoreareis deles com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Em outras palavras, ele depende de ti, mas você também é meu servo. É verdade, porque... Só um pouquinho, pastor. Quando Paulo falou a Filemão, vai falar com Onésimo, né? Ele devia tratar como irmão, não como escravo. Verdade. Porque você, quando está dentro da igreja, quando você está aqui, você é livre. Deus te dá essa liberdade. Não devemos fazer acepção de pessoas. Todos somos iguais. Verdade. Pastor. Muito bem, não, era exatamente esse ponto, né? Que eu acho que esse ponto fecha a lição aqui de terça-feira, né? Verdade. Esse ponto de Paulo com relação à escravidão de Onésimo, né? Quando ele ressalta isso aqui que somos todos irmãos, né? Esse ponto é muito interessante, né? Pastor, aproveitando esse link,
Continua para a gente com a lição de quarta-feira, orando uns pelos outros. Então, a lição de quarta-feira, ela entra aqui agora nessa comunidade de fé, né, através da oração um pelos outros. E a pergunta que introduz a lição aqui é: quais princípios sobre a oração você encontra nos versos de Colossenses 4, 2 a 4? E quais pedidos de oração Paulo faz? Olha que interessante que aqui esses versos estão nos ensinando a orar. E os versos falam de alguns princípios, né, como perseverança, vigilância, gratidão. Por exemplo, Paulo diz: você já viu quando é bom alguém chegar para você e falar assim, ó, estou orando por você? Isso te traz uma paz, principalmente se você saber que aquela pessoa é uma pessoa de oração, né? Então, o que Paulo está convidando é isso, né? Que sejamos uma comunidade de oração, porque somos uma família, né? E aí ele diz assim: mas quais são os princípios desta oração, né? Ou seja, ele diz: faz parte do plano de Deus nos conceder em resposta à oração da fé aquilo que não nos daria se nós pedíssemos assim. A oração, ela tem os seus princípios, como aqui está dizendo, né? Tem muitos princípios, né? Fé, mas aqui está ressaltando vigilância, gratidão, perseverança, né? O que esses textos de Colossenses 4, 2 até o 4 ressalta, né? E outro ponto importante aqui Paulo faz alguns pedidos de oração, né? E ao ele fazer os pedidos de oração, Paulo pede para que as pessoas, aqui ele pede oportunidades de que o evangelho fosse claro para a vida das pessoas. Aqui há uma coisa muito interessante que eu quero ressaltar. Quando as nossas orações se tornam como a oração de Paulo, pedindo a Deus oportunidade para pregar o evangelho, essa é a oração que Deus tem preferência de responder. Por quê? Porque é uma oração para alcançar pessoas, para alcançar oportunidades. Senhor, olha Paulo orando, me dá oportunidade para que o evangelho seja claro para aquela pessoa. Me dá a oportunidade de pregar o evangelho a outras pessoas. Eu não estou pedindo para mim, para os meus interesses, para as minhas ganâncias. Eu estou pedindo para expandir o reino de Deus. Então, ao orar uns pelos outros, eu tenho que pensar nesses outros como benefício que eles vão ter, e o maior benefício deles é o reino eterno. O maior benefício que eu posso orar para alguém é ele ser alcançado. Então Paulo está dizendo que essa oração tem que ser feita, mas num propósito salvífico, de que eu possa alcançar essas pessoas, né? E a lição ela se expande além disso, né? Quando diz assim, ó, no próprio capítulo 4 de Colossenses, versículo 3, pergunta: que porta para a palavra de Deus pode abrir para você compartilhar a sua fé? Aí ele fala de portas, que portas são essas que a palavra de Deus pode abrir, né? Eu tenho que orar para que Deus abra as portas? Que porta seria essa? Pastor, eu acho interessante um negócio aqui também, que ele diz, porque é o seguinte: ele pedia orações para poder transmitir essa mensagem com devida clareza. Sim. Algumas pessoas, às vezes, empolgados com o evangelismo, chega para o outro e fala assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai queimar para sempre no fogo do inferno. Eu já ouvi isso. Você acredita nisso? Então, Paulo ele pede que a gente tenha transmitido a palavra de Deus com clareza. Jesus nunca utilizou uma expressão dessa com ninguém. Nunca. Nenhuma parte da Bíblia tem esse tipo de orientação para falar com as pessoas dessa forma. Por isso que Paulo pedia que a gente tivesse, ou que a gente tenha as nossas palavras temperadas com sal. Ter equilíbrio, ter juízo, mesmo que o outro esteja incorrendo para ir parecer no juízo eterno. A responsabilidade do servo de Deus é simplesmente
procurar explicar para ele o lado positivo da palavra de Deus. Olha, porque, olha só, nós vimos em lições anteriores que para ir para o inferno você paga. Para fumar um cigarro você paga caro por ele. Para você ir a uma boate você paga caro por ela. Mas para você ir a Deus é gratuito. Jesus já pagou tudo por você. Isso é que deve ser o nosso linguajar. Jesus pagou tudo, você só tem que aceitar. O pastor, dá licença. Vai falar. Aqui no comentário diz assim: para orar, não é necessário que estejamos sempre prostrados, de joelhos. Importante. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando, quando estamos ocupados com os trabalhos diários. E aconteceu um negócio interessante na sexta-feira aqui. O meu cunhado, ele foi fazer o exame, porque ele saiu mal da casa dele. A gente estava todo mundo junto. Aí, quando chegou no hospital, aí foram fazer exame, ele tinha tido um derrame. Nossa. Gravíssimo. Aí já correram em cima, ele estava na Santa Casa, aí eu pedi. Eu estava aqui, né? Aí eu pedi para a Alessandra, porque a Alessandra passou por várias cirurgias nesse setor. Diversos infartos, Aí eu peguei e falei com ela: faz favor, como é que a gente procede? Porque está faltando eu esqueci o nome agora. Está faltando um stand. Isso. Está faltando. Ela falou: sabe, irmão Moisés, sua filha é advogada, pede para ela entrar na justiça, que faz isso rapidamente. Mas antes, vamos orar aqui, para Deus atender esse pedido. Vamos orar. Qual o nome dele? Aí eu falei: Valdemiro. Falei: vamos orar. Acabamos de orar, ela saiu, eu despedi, agradeci. Cheguei em casa, fui falar com a Simone. Simone, entra na justiça, porque assim eles adiantam um pouco o lado dele. Aí ligaram, falaram que não precisava mais, porque já tinha feito a consulta. A oração. Poder da oração. É rápido. Poder. Deus é rápido. E é interessante que ela é eficaz e mesmo assim, eu fico imaginando aqui no contexto da lição, Paulo ele convida a gente a orar um pelos outros e ele disse aqui também, irmão Moisés, que a lição diz assim que quando Paulo orava, ele pedia para que Deus desse a ele palavras certas, né? Ou outra palavra, falar com clareza. Novamente aqui aparece a questão da clareza, mas palavra certa ou com clareza, né? Porque assim, a nossa oração, Paulo era eloquente, Paulo falava bem, né? Mas assim, a eloquência para falar com os outros é aquilo que o Espírito Santo nos dá para falar, né? Isso é o mais eloquente. Pode ser o melhor orador, mas ele precisa de ser tocado pelo Espírito para que ele possa dizer o que Deus quer que diz. E já nesse contexto, vamos para a lição de quinta-feira, porque o tema é exatamente esse, né? Sábios no modo de agir. A gente precisa dessa sabedoria também para que o Evangelho ele possa ser claro. E este Evangelho claro é que os cristãos precisam, né? Por isso eles precisam estar em oração. Se a gente perguntar assim, qual é a verdade mais importante para nós, para nós cristãos, né? Qual seria a verdade que o mundo precisa saber? E a gente pensa, qual é a maior verdade que o mundo precisa saber? E a lição, ela nos traz aqui a maior verdade que o mundo precisa saber é que Jesus morreu. E esse Jesus que morreu voltará para nos buscar e levará para o reino. Essa é a maior verdade.
Só que às vezes, se nós no caminho da pregação da verdade queremos falar outras verdades antes ou debater temas discordantes que as pessoas não aceitam ou não concordam, a gente não vai chegar à verdade principal. Essa verdade não vai chegar ao coração, porque a gente quer empurrar outras verdades ou doutrinas na verdade, a pregação do Evangelho, a lição está trazendo, isso é sabedoria. A gente tem que ter essa sabedoria para que a verdade principal seja alcançada, né? Aqui, eu achei interessante aqui, pastor, que diz, na resposta que eu dei na pergunta número 6, que é a lição de quinta-feira, que é Colossenses 4, versos 5 e 6. Eu coloquei da seguinte forma: nós devemos portar com sabedoria, ter cuidado no falar, respeitar as pessoas, falar sobre Jesus sem ofender a fé das pessoas que nos estão ouvindo. É interessante que, se a gente voltar lá na figura da lição de sábado, você vai ver, eu gosto sempre de analisar a figurinha da lição, porque ela sempre tem muitas coisas interessantes, né? Você vê uma comunidade de pessoas de braços dados na imagem e ao redor aí de um coração, né? Só que assim, quem é esse coração que provavelmente aqui a Irmandade está circundando, né? Circulando um coração? É um coração em trevas, né? É um coração que está escuro aqui, né? Mas a Irmandade está abraçando, ele está no meio, ele está no centro, né? Essa ideia que a lição de quinta, ela está nos trazendo. Há pessoas no nosso meio que elas têm pensamentos diferentes, cultura divergente, veio de um meio que não conhece o Evangelho como nós conhecemos, e nós precisamos ter essa sabedoria para lidar com eles, porque eles não têm a mesma informação que nós temos, eles não vieram da mesma história que nós temos, eles não interpretam a Bíblia da mesma maneira que nós, e é por isso que é com o tempo. Eu gosto muito de um texto que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente não pode querer que uma pessoa chegue na igreja e de repente pense como nós, dê respostas como nós, acredita como nós, né? É gradativamente, é como a luz da aurora, né? Eu gostaria de ouvir do irmão Moisés, professor Moisés, porque ele já viveu um pouquinho mais do que a gente. Como o senhor vê a maneira, como ser sábio no modo de agir para evangelizar uma pessoa que às vezes é contrária ou às vezes é até hostil com o evangelho? Como a gente poderia fazer? Aqui já vem o resumo de tudo. Palavra agradável. Você nunca vai ofender uma pessoa que você está doutrinando. Não adianta começar lá de cima ou lá de baixo, já mostrando para ele o erro, o caminho da salvação. Tem que começar com um leitinho bem fraco, para ajudar a enriquecer o corpo dele e ir pregando a mensagem, mas sempre educado, agradavelmente. E se a gente reler o verso principal da lição, né? Traz a resposta. Já temos a resposta, né? Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder a cada um. Ou seja, a lição de quinta-feira, ela está trazendo exatamente este centro do verso principal, né? Que é o que o cristianismo deve comunicar. Agora, irmão Moisés e irmão Enéas, aqui também não é só palavras, né? Eu gosto daquele hino Brilhar por Ti, né? Que ele fala: faz com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor, né? Porque a questão do cristianismo não é só quando eu transmito a Cristo por palavras, é quando eu transmito a Cristo sem palavras também, né? E essa autenticidade do Evangelho, ela fala até mais forte do que as palavras, né? Quando eu prego sem palavras, eu prego mais forte até do que com as palavras, porque é o impacto do exemplo, né? Às vezes, pastor, com um sorriso, você pode quebrar uma briga.
Às vezes uma pessoa já vem armado de lá para poder brigar contigo. Ele chegando perto de você, você fala, bom dia, como vai, senhor? Acabou, já não tem mais briga. É verdade. Acaba tudo. Então, um sorriso, uma palavra amável, um cumprimento, todos os dias, bom dia, seu fulano, como o senhor está? No final do ano, aquela pessoa pode já ter uma porta aberta para falar de Jesus. Então, a maneira da pessoa viver, de falar, de cumprimentar, de agir, às vezes prega mais alto do que a própria palavra. Agora, é interessante, um outro ponto que eu quero ressaltar é que, assim, como se aprende a usar essas palavras gentis, educadas? É um curso de etiqueta, tem até um livro que é muito vendido por aí, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, né? E as pessoas lêem um livro e falam, não, agora eu vou ser educado, vou ser gentil. E pode até ser que a pessoa aprende essa gentileza, mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando muito mais além do que essa gentileza aprendida. Ela está falando desse fruto do Espírito. Mas aonde, pastor? Aonde começa esse fruto do Espírito? Não é com a criancinha, com o papai e mamãe em casa? Claro, esse fruto do Espírito é um desenvolvimento em amor, é uma vida em Cristo, é o Espírito que derrama. É o que diz Romanos 5,5, né? A esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E ele não vem de uma vez, né? Claro que aos não, poucos. é aos poucos, é gradativamente. Ninguém pode dizer assim, eu já sou cristão e eu ainda tenho falhas, tenho hábitos de caráter, ainda tenho palavras duras. Não se desanime, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, o fruto do Espírito Santo é gradativo, ele vai trabalhando pouco a pouco, até que eu vou olhar para trás e vou dizer, olha quantas coisas Deus transformou em mim, né? E Deus vai trabalhando à medida também que a gente permite. Não é só dizer, Senhor Deus, faz por mim essa mudança. É uma ação dupla, né? Eu tenho que escolher também me esforçar. Você tem que se dispor a ir, né? E a fazer. Claro. Você pedir a Deus e ficar quieto, não vai conseguir nada. Nós vamos concluir a lição dessa semana. E eu gostaria de ouvir do irmão Moisés, qual foi o ponto alto da lição que o senhor achou dessa semana? Dessa semana, o que eu mais admiro é o apóstolo Paulo, que nós sabemos de onde ele veio e como ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Quando a pessoa é transformada, isso nós queremos falar para vocês que estão em casa, queridos irmãos, a oportunidade como foi dada para Paulo, é dado para cada um de nós aqui também, para que crescemos no Evangelho eterno. Posso fazer uma pergunta? Qual o título que a gente dá a uma pessoa que senta do lado na igreja? Meu irmão, é uma família. Nós somos uma família. Aqui na lição ainda de sexta-feira, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade, né, do lar. Quando se fala lar aqui, fala da igreja também. A igreja é o lar dos salvos. E se nós não aprendemos a conviver aqui, como vamos conviver no céu? Então, a lição dessa semana, ela nos trata assim de todas as coisas, tanto relacionamento familiar, relacionamento profissional e relacionamento religioso. Ou seja, é uma lição completa de como a gente viver nesse mundo sendo um cidadão do céu. Interessante que quando eu cheguei nessa igreja do Pênfigo, há 12 anos, eu sentei bem ali atrás. Aí quando o diretor da escola sabatina falou assim, olha, tem classe ali, classe aqui, classe lá, mas a igreja é grande. Nós ficamos meio perdidos. Mas quando a gente ia saindo ali, o irmão falou assim, vocês estão chegando agora? Eu falei, estamos. Então você vai na minha classe. Interessante.
como a igreja é boa, como os irmãos são bons. E esse motivo cativou que eu estou há 12 anos na classe. Por Legal. quê? Porque eu senti bem dentro da igreja. Eu gosto dessa igreja. Grande Porque família. é uma igreja amada, é uma família. Amém. É uma igreja boa. Nós Só estamos de ser indo, chamado de cristão, né, irmão? estamos Que indo irmão. para os momentos finais da nossa lição e eu queria, aqui na parte de conclusão, dizer que o auge do estudo dessa lição é que todos nós, inclusive a lição de sexta-feira diz assim, ó, todos devem empenhar-se unidos na boa obra de encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade, paciência, falar em tom calmo e baixo, evitando confusão e cada um fazendo o melhor para aliviar o fardo, né? Aqui, inclusive no lar, né? Cada um verdade. aliviando o fardo da mãe também, como eles estão Às vezes, dizendo. respeitando a pessoa e tem determinada situação que é dando o ombro também para ela chorar, né? É verdade. Há um texto na Bíblia que eu gosto muito que diz assim, ó, no que depender de vós, tende paz para com todos, né? Verdade. Sabe que na igreja não é só flores, né? Tem espinhos, tem as críticas, né? Tem Tem pessoas tudo. que gostam, tem pessoas que te criticam. E às vezes a gente tem que aprender a lidar com tudo isso com o Espírito de Cristo, né? E amar a cada um da mesma maneira. Esse é um desafio muito grande, né? Porque a nossa tendência é gostar quem gosta da gente, né? E quem critica, a gente virar a cara e segue o seu caminho. Mas somos uma comunidade de fé e é isso que vai fazer a diferença para que outras pessoas tenham o prazer de viver conosco, né? Em saber que Cristo mora em nós e que o amor deve reinar. Essa deve ser o nosso maior lema, né? Esse alvo que devemos perseguir. Verdade. Muito bem. Nós agradecemos a companhia dos senhores que estão assistindo conosco essa lição. E para concluirmos, nós vamos pedir ao professor Moisés para agradecer a Deus por esses minutos que aqui passamos. Nosso bondoso Deus, Pai amado, te agradecemos essa oportunidade e essa palavrinha que se chama amor. Que possamos amar uns aos outros e que aqui seja um pedacinho do céu na nossa vida. Ajude a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, dá uma palavra final para os nossos irmãos como família de Deus e família também doméstica. Nós queremos mandar um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, que essa lição também possa te ajudar, né, a se relacionar melhor com as pessoas e com Deus e te convidar também a participar dessa comunidade conosco, né? Venha conhecer aqui a nossa igreja, se você ainda não participa conosco, e que Deus te abençoe. Dá o endereço, pastor. Amém. Vai ser colocado aqui embaixo o endereço, Avenida Ginter Hans, né? Aqui na saída de Cidrolândia, mas o endereço vai ser colocado aí para você acompanhar. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.